Olá pessoal, nesse vídeo vamos conhecer um pouco sobre o protocolo OpenFlow. Muitas pessoas têm dúvidas acerca do funcionamento dele, então vamos compreender um pouquinho sobre o seu funcionamento. Primeiro é bom lembrar que o protocolo OpenFlow é baseado nas redes definidas por software, que tem um conceito bastante simples e peculiar, que consiste na divisão do plano de controle e plano de dados. O plano de controle, como o próprio nome diz, é responsável por toda a gestão do dispositivo ou mesmo da rede, e o plano de dados é o plano onde os dados serão escoados, né? Os dados serão transmitidos. O protocolo OpenFlow, em particular, ele consiste em tabela de fluxos que são instalados no switch e um canal seguro que é feita a comunicação com o controlador, que pode estar no computador remoto, e essa comunicação, por haver troca de informação de controle de gestão, é importante que essa comunicação seja criptografada, e por esse motivo sugere-se a utilização do SSL. Este protocolo ele possui diversas versões, tá? Ele começou na versão até anterior a 1.0. Então nessa página aqui você consegue observar as versões e o que tem de diferente entre essas versões. Basicamente a quantidade de campos suportados, de informações que são suportadas. Se a gente comparar aqui nessa tabela, do 1 até 1.4, a gente consegue observar que quanto maior a versão, mais são as informações que são suportadas por esse protocolo. Isso consequentemente faz o protocolo, obviamente, ficar mais pesado, né? Mas nada que comprometa, obviamente, o funcionamento do dispositivo. A especificação deste protocolo OpenFlow está disponível no site da UNF, tá? Então aqui a gente tem a especificação, tem 283 páginas. Então aqui você vai encontrar bastante informação sobre esse protocolo, tá? Basicamente as mensagens que são trocadas entre controlador e switch, elas são divididas em mensagens que são trocadas entre controlador e switch, né? Mensagens que são enviadas a partir do controlador para o switch. Tem as mensagens assíncronas, que são mensagens que, diferente da anterior, são enviadas do switch para o controlador. E temos também mensagens simétricas, que podem ser eventualmente enviadas por qualquer um dos dispositivos, ou controlador ou switch. E na maioria das vezes são mensagens que diz respeito à verificação se o controlador ou o switch estão lá, ou até mesmo para mensurar, né, latência, largura de banda, dentre outros. Então vamos ver um pouco na prática como é que esse cara aí funciona. Para tanto, a gente vai iniciar uma topologia simples sudo-mn. Tá? Neste caso aqui, é importante salientar que o switch, o controlador, ele foi iniciado. A gente tem aqui dois hosts, um switch e um controlador conectado ao switch. Tá? A tela não apresentou nenhum tipo de erro, nenhum tipo de mensagem de alerta, mas pode acontecer em alguns casos isso aqui. Eu vou iniciar um controlador, um controlador do OVS, tá? Que em muitos casos ele é iniciado quando você inicia a máquina. Então, nesse caso, quando o controlador do OVS estiver em execução e você quiser executar o Mininet ou o Mininet Wi-Fi, um erro será apresentado informando que existe um controlador já sendo executado na porta 6653, que é a porta padrão para controladores OpenFlow, e é necessário que essa porta ou o serviço seja derrubado para que a porta esteja livre para a utilização do Mininet ou Mininet Wi-Fi. Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui é dar um sudo fuser -k6653/tcp, que a gente encerra o processo que está sendo executado naquela porta. Então, dá um clear e a partir deste momento, o controlador vai ser executado normalmente. Esse controlador que é executado junto ao Mininet é um controlador chamado de controlador de referência, tá? É um controlador interno, não é o controlador do OVS, e é um controlador que vai funcionar ou operar em módulo Learning Switch, tá?
Então, o controlador ele vai instruir o switch o que fazer com o pacote à medida que as informações vão trafegando nele. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco acerca do funcionamento. Então, como é que funciona esse protocolo? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o Wireshark em S1. E vou iniciar capturas de pacotes na interface de Loopback. Volto para o terminal e motivo um ping entre H1 e H2. Ou melhor, vamos fazer duas vezes, dois pings. Dois pacotes CMP serão enviados. Volto para a tela anterior e dou um pause, porque a informação que precisávamos capturar ela já foi capturada. Tá? Antes de irmos para o Wireshark, com o ping podemos notar uma questãozinha bastante importante. O que é? Observe que foram enviadas, como eu falei anteriormente, dois pacotes de CMP, de H1 para H2. Tá? Só que o primeiro pacote ele teve um tempo de resposta muito superior se comparado ao primeiro, que não chegou nem a um segundo. Por que isso acontece? Porque nesse primeiro pacote é feita toda uma consulta de ARP, né, protocolo ARP, e também algumas mensagens do protocolo PFlow são utilizadas aí. Essas mensagens de protocolo vamos ver em sequência, porém já fica o alerta sobre essa questão da mensagem ARP, do protocolo ARP. Então é natural que esse primeiro pacote realmente ele seja um pouquinho maior, por esses motivos. Tá? Então vamos agora visualizar a tabela de fluxo do switch 1. Nesse momento não deu nada. Eu gostaria de mostrar, na verdade, vou repetir o processo aqui, que eu gostaria de mostrar algo para vocês. Então, vou abrir o Wireshark novamente. Volto a iniciar capturas na interface de Loopback. E, novamente, um ping entre H1 e H2 e para o Wireshark. Bom, quando eu tento recuperar a informação de tabela de fluxo, lembra que falamos em tabela de fluxo do protocolo OpenFlow, lá no início da apresentação do vídeo? Aqui a gente pode verificar que existem algumas informações que estão instaladas na tabela de fluxo do switch. Eu vou dividir essas informações em duas, tá? Esse conjunto de 3 fluxos que foram instaladas devido à consulta ARP realizada pelo host H1 e o segundo conjunto aqui, que são os mais importantes, podemos dizer que são os mais relevantes para essa questão, que é o seguinte. Aqui são dois fluxos, que foram dois fluxos instalados no switch 1, de informações importantes que a gente tem aqui. O idle timeout, definido como 60, isso significa que se não houver um fluxo correspondente a exatamente esse fluxo aqui, durante 60 segundos ou nos próximos 60 segundos, esse fluxo ele será eliminado do switch. Tem um outro conceitozinho também, um pouco similar ao idle timeout, que é o hard timeout, que uma vez definido, o fluxo ele é excluído do switch, independente de haver ou não um pacote correspondente. E se houver dois, o idle timeout e o hard timeout definidos para o mesmo valor, por exemplo, 60, vai valer o hard timeout. Então o fluxo ele vai ser excluído independente de haver uma correspondência ou não. Esse fluxo ele diz respeito ao protocolo SMP. Ele entrou na porta 1 desse switch 1. Tem esse MAC de origem. E se a gente observar o MAC de origem, o MAC de H1 corresponde exatamente a esse MAC de origem. Para esse MAC de destino, e a gente vai verificar que H2 tem esse MAC de destino, 5E8, começa com 5E, é 8. IP de origem 10.0.0.1 de H1, IP de destino 10.0.0.2, é um echo, é uma mensagem de echo request, né, SMP, e esse pacote ele saiu pela porta 2 do switch 1. O que acontece no fluxo seguinte é o contrário, né? Se o pacote ele entrou na porta 1, agora ele vai entrar na porta 2, quem era origem passa a ser destino, e o pacote sai na porta de número 1, e é uma mensagem do tipo echo reply, certo? Agora, vamos verificar
no Wireshark o que é que foi capturado nesse tráfego, né, nesse ping aqui entre H1 e H2. O que é que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é filtrar as mensagens pela versão 1 do protocolo OpenFlow, porque foi essa versão que estamos utilizando no momento. Então, filtramos as mensagens. Vamos pular, a princípio, aquelas mensagens que diz respeito a IPv6. Vamos ver se tem alguma aqui. Parece que não tem. Não tem, parece que não tem. Porque caso houver IPv6 fica um pouco mais difícil de compreender. Então vamos lá. Bom, aqui a gente pode observar que tem algumas mensagens de echo request e echo reply. Lembre-se que essas mensagens elas podem ser iniciadas tanto pelo switch quanto pelo controlador a qualquer tempo, para verificar a presença deles, dentre outras informações. E em sequência, nesse terceiro pacote OpenFlow, o que a gente pode ver aí? A gente pode verificar que é uma mensagem do tipo packet_in, ou seja, uma mensagem enviada do switch para o controlador. Observe que a porta de origem é uma porta aleatória, obviamente criada pelo sistema operacional, e a porta de destino é a porta do controlador OpenFlow, 6653, a porta padrão do protocolo do controlador OpenFlow. Né? Então, essa mensagem ela é uma mensagem que foi enviada para o controlador. Observe que o destino é broadcast, porque H1 não conhece quem é H2, então é feita uma consulta ARP. Observe que aqui o protocolo é o protocolo ARP. E essa mensagem foi enviada para o controlador, e o controlador diz o seguinte: olha, eu sei que eu recebi mais ou menos isso. Eu sei que eu recebi um pacote na porta 1 e eu estou enviando esse pacote para o switch, novamente para o switch, injetando esse pacote para o switch como uma mensagem broadcast. Ou seja, essa mensagem ela vai ser propagada nas portas do switch, exceto a qual ele recebeu, obviamente. E aí, em sequência, o que é que o switch... Sim, outra questão. Aqui é importante destacar que quem é a origem aqui é H1. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que 7610 é H1. Então observe aqui 7610, 7610. Em sequência, o que acontece? O switch envia uma outra mensagem packet_in para o controlador, perguntando: controlador, agora eu recebi um pacote na porta 2, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei o que fazer com esse pacote. Então o que é que eu faço com esse pacote? Aí o controlador faz o seguinte. E outra questão, aqui observe que o destino é H2, H1, não é mais broadcast, porque H2 sabe para quem tem que responder. Ele tem que responder para H1. E ainda é ARP, né? Observe que ainda é uma mensagem do tipo do protocolo ARP. E aí o controlador diz o seguinte para o switch, com uma mensagem do tipo flowmod, que é uma mensagem instalada no switch. Switch, eu sei que você recebeu um pacote com estas correspondências. Observe que aqui a origem é H2, o destino aqui é H1, e entrou na porta 2. Tá? Então tem essas correspondências aqui. Aqui na verdade deveria mostrar a porta de saída como 1, mas muito provavelmente a versão do Wireshark com a versão do protocolo OpenFlow 1.0, que é bastante antiga, então acaba definindo como 0 aqui, mas seria natural que aqui tivesse a porta 1. Um fluxo, né, instalado no switch 1. E aí ele injeta um pacote de forma que, através da mensagem packet_out, de forma que essa mensagem ela chegue em quem? Chegue em H1. Observe que aqui agora output port 1 entrou na porta 2, saiu na porta 1. Até então, o que aconteceu foi mensagem do tipo ARP request, ARP reply. Observe que aqui ainda é um ARP, agora é o ARP reply. Na mensagem seguinte, o que acontece já não é mais o ARP, é o ICMP. Então é uma mensagem ICMP e o switch novamente vai receber um pacote na porta 1, agora com correspondência diferente, que inclui o endereço IP de H1 e H2, obviamente, que é o destino H2. E esse pacote entrou na porta 1, só que o switch, de novo, ele não sabe o que fazer com aquele fluxo, porque não tem ainda correspondência acerca do endereço IP. E aí o que é que o controlador faz? Instala a nova tabela de fluxo no switch, agora acrescentando o endereço IP, e injeta um fluxo no switch. Olha, entrou na porta 1,
sai na porta 2. Né? Novamente, o switch recebe um pacote agora na porta 2. Só que, de novo, o switch não sabe o que fazer com aquele pacote, porque inclui, né, endereçamento IP. O controlador, ciente disso, o que é que ele faz? Ok, aquele pacote que entrou na porta 2, seria natural aqui de novo, que aparecesse porta 1, né, para sair na porta 1. Então, sairia na porta 1. E aí, o pacote é injetado, entrou na porta 2, sai na porta 1. E aí, o ICMP, o ping, o echo request, o echo reply funcionam perfeitamente. Observe que agora já não é mais ARP, é o protocolo ICMP em ação. Eu vou ignorar essas últimas mensagens, são mensagens acerca do IPv6, não é importante. O que mais é importante no momento é entender essa troca de mensagens aqui. Então sempre tem uma mensagem packet-in, que é enviada do switch para o controlador. O controlador, por sua vez, pode enviar uma mensagem packet-out em resposta ao packet-in. E eventualmente também um flow mode para instalar fluxos no switch. De novo, caso você queira saber mais informações acerca das mensagens ou até mesmo da especificação do protocolo PayFlow, a melhor fonte é a especificação disponível aqui na página da ONF. Então aqui a gente também tem, bom, tá lá as mensagens, packet-in, blá 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 blá. Se a gente subir um pouco mais aqui, deixa eu ver se tem alguma informação que é importante que possamos discutir. Tem as ações, né? O protocolo PayFlow funciona assim, né? Sempre tem um match, uma correspondência, o switch recebe a informação e ele vai verificar, recebeu a informação, um pacote. Esse padrão de pacote aqui, o que é que eu faço com esse padrão de pacote? Então, vai ter uma ação definida para ele. Pode ter uma ação definida. Então, é basicamente isso. As informações mais relevantes para quem está iniciando. Então, vamos seguir. Queria mostrar uma outra coisa aqui também. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. O switch, o controlador, ao definir uma ação, ele pode utilizar, né, esses campos. Então, um pacote que entrou na porta 1 tem uma ação, uma determinada ação. Mas existem também, existe uma ação que considerada, chamada como normal, que faz com que o switch ele funcione como um switch, olha, tradicional. Esses switches que a gente costuma ou costumava utilizar, um switch não OpenFlow. Então, uma ação como normal faz com que o switch se comporte como um switch tradicional. O Flood, obviamente, ele vai pegar aquele pacote e enviar, né, para todas as portas aí do switch. Controller envia direto para o controller e all representa todas as portas do switch. Aqui a gente tem todas as descrições acerca de cada um dessas portas, da forma de funcionamento delas. Bom, vamos sair e vamos iniciar de novo o MiniNet, só que agora desta forma. Switch OVS Protocols OpenFlow 13 Controller Remote. Então, o que tem de novo aqui? O que tem de novo aqui é que agora o objetivo não é mais utilizar aquele controlador interno do MiniNet, porque agora eu defino o controlador como um controlador remoto. Isso significa que eu tenho que adicionar ou tenho que startar algum controlador. E eu também estou definindo o protocolo como OpenFlow 1.3, OpenFlow 13, protocolo 1.3. E aí aqui eu já tenho, nesse outro terminal, o RIU instalado. O RIU é um controlador OpenFlow. Aqui você encontra informações sobre o RIU. Então aqui você encontra informações sobre o RIU. Então a página do RIU, se você quiser utilizar o RIU, baixa o código-fonte do RIU, instala ele. Como eu já tenho instalado aqui, eu vou iniciar o RIU através desse comando, desse simples comando que faz com que o RIU seja iniciado em modo Learning Suite.
Uma vez o rio iniciado, o que a gente faz? Inicia o mininet. Observe que agora ele está sendo conectado, o switch sendo conectado a um controlador remoto, e o protocolo OpenFlow 1.3 está sendo utilizado nesse momento. Aqui na tela do rio podemos ver alguns eventos de conexão do switch com o controlador. Então vamos fazer o mesmo processo, iniciar o Wireshark, na interface de loopback. Por que loopback? Porque o controlador está sendo executado na mesma máquina, o qual o mininet está sendo executado também. E a gente vai fazer um ping, mesma coisa que feita anteriormente, entre H1 e H2. Ping feito, paramos a captura de pacotes. Agora, a filtragem de pacotes ela não vai ser mais feita pelo OpenFlow V1, que é a versão 1.0. Ele vai ser através do V4. O que acontece é o seguinte, a versão 1.0 chama-se OpenFlow V1 e a versão 1.3 V4. Então, vamos iniciar na V4, versão 1.3 do protocolo, e a gente vai observar novamente algumas mensagens trocadas aí entre switch e controlador. Eu vou pular a explicação feita anteriormente acerca das mensagens e do ping do tempo de resposta, porque já vimos anteriormente, isso aí não muda, tá? Novamente, conseguimos observar o echo request e o echo reply trocadas entre switch e controlador. E aí vamos para as mensagens. Primeiro, observe que aqui já aparece a versão utilizada para o protocolo OpenFlow, que é 1.3, anteriormente era 1.0, tá? Então, se expandirmos aqui, já é possível observar alguns campos que são diferentes da versão 1.0. Até mesmo o campo match, que não tinha, mas na verdade aqui é mais por versão de Wireshark mesmo. Então, o que é que o switch diz ao controlador aqui? Bom, existe um match, né? O switch recebeu alguma mensagem que está sendo enviada, de novo, do ARP, né? Então, é uma solicitação do ARP que é enviada para o controlador responde para o switch com uma ação. A ação qual é? Flood. Aí, de novo, o switch agora recebe um pacote na porta de número 2. O pacote já chegou em H2 e vai ser retornado para H1. Novamente, ARP, só que agora é o reply. E um fluxo aqui é adicionado no switch 1. Que fluxo foi adicionado no switch 1? Olha, o que entrou na porta 2, tem uma instrução. Aquele pacote que entrou na porta 2 tem uma instrução para ela. Olha, ele tem que sair na porta 1. Além de, obviamente, algumas outras informações aqui acerca de correspondência de pacote, de endereço MAC. No pacote seguir, o switch ou o controlador, o que é que ele faz? Ele injeta o pacote no switch de forma que esse pacote ele chegue lá em H1, é o echo reply ainda, né? Entrou na porta 2 do switch. E em sequência, o que acontece? O switch ele recebeu agora uma mensagem de H1 contendo o endereço IP de H1, não é mais ARP, mesma coisa que aconteceu no protocolo 1.0, não é mais ARP, é ICMP. Então a mensagem é enviada para o controlador, que por sua vez instala no switch. Olha, switch, beleza, aquela mensagem que chegou na porta 1, faz o seguinte com ela, ó, manda para a porta 2. E aí o pacote é recebido, ou melhor, transmitido entre H1 e H2. Então entrou na porta 1, saiu na porta 2, um pacote injetado lá pelo controlador OpenFlow. Tudo bem? Então, vimos então aqui o funcionamento ou alguns campos do protocolo OpenFlow 1.0, assim como 1.3. Algumas diferenças entre eles, a gente consegue notar que, além de ter mais campos, a versão 1.3, pelo menos no Wireshark, ela fica melhor a visualização. E de diferente também da versão 1.3, a gente iniciou um controlador remoto. Então, à medida que havendo tráfego, esse controlador vai recebendo informações caso sejam pertinentes.
A forma de utilização, ou melhor, de visualização da tabela de fluxos do switch na versão 1.3, com a utilização do OVS, não é mais assim. Não é mais com o comando anterior. Observe que ele diz, o OVS diz o seguinte, ó, a negociação de versão falhou, né? Nós suportamos a versão 1.0. Só que a outra ponta lá, ele suporta a versão 1.3, o controlador versão 1.3, ou mesmo o switch. Então o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente utiliza esse comandozinho aqui, -- protocols openflow 1.3, ou 13, né? E aí a gente consegue visualizar a tabela de fluxo que foi instalada em S1. Então entrou na porta 1, ou melhor, entrou na porta 2, saiu na porta 1, entrou na porta 1, saiu na porta 2, com as correspondências necessárias. Observe aqui as correspondências, tudo isso aqui são correspondências, o match, né, o chamado match, e as ações em respeito àquele match. Não há, nesse caso aqui, observe que não há o flow timeout. Isso significa que o fluxo aqui ele não vai ser apagado, ele vai ficar aqui o tempo inteiro, porque não há informação de flow timeout. Se rodarmos aqui o OVS, o FCTL, veremos que o fluxo ele não vai ser removido. Por que não há o flow timeout? É a forma de funcionamento do módulo Simple Switch 13 do RIU, e que obviamente ela pode ser alterada. Tudo bem? Então vamos agora verificar o que tem de diferente acerca do funcionamento OpenFlow para as redes sem fio. Vamos agora então entender ou verificar o que há de diferente entre o protocolo OpenFlow e as redes sem fio. Eu vou iniciar uma topologia simples, agora não mais do Mininet, mas do Mininet Wi-Fi, e vamos verificar o comportamento dessa rede. Da mesma forma como a gente emitiu o ping no cenário anterior entre dois nós, faremos o mesmo nesse novo cenário, com a topologia mínima do Mininet Wi-Fi, e a gente vai observar que há o ping entre os nós. Porém, se formos verificar a tabela de fluxo não mais de S1, claro, de EP1, vamos ver que não há nenhuma informação na sua tabela de fluxo, embora tenha havido a comunicação entre STA1 e STA2. O que aconteceu então nesse caso? O que acontece é o seguinte, o ponto de acesso, que opera em modo master, podemos ver aqui, em modo master, por padrão, isso não apenas no Mininet Wi-Fi, mas a grande maioria, se não todos os roteadores sem fio, eles não têm habilitado por padrão um recurso chamado de Client Isolation, isolação de clientes, que evita a comunicação direta entre os nós participantes ou que estão conectados ao mesmo ponto de acesso. Se verificarmos a configuração do ponto de acesso, quando você executa o Mininet Wi-Fi, um arquivo de configuração é criado. Então, se verificarmos a configuração do ponto de acesso, vamos ver que não há nenhuma configuração aqui de isolação de clientes. Vamos ver a diferença para um outro cenário que vamos executar a seguir. Mas observe que não há diferença alguma, ou melhor, não há nenhuma configuração de isolação de clientes. Então vamos parar o Mininet Wi-Fi e vamos verificar o arquivo chamado de Simple Wi-Fi Topology. Então, se verificarmos esse código, é possível vermos que ao adicionar o ponto de acesso, há um parâmetro novo chamado de Isolate Client, seria definido como True, ou seja, ele está ativo. E o que é que isso significa? Significa a isolação de clientes. Tá? Nesse código, eu comentei esse trecho de código aqui, que ia fazer com que o OVS, utilizando o OVS ou FCTL, ia permitir a comunicação entre os nós. Só que ia ser permitido de forma explícita. Então, o que acontece então se a gente executar esse código? Se executarmos esse código e tentarmos um ping entre dois nós, com o Isolate Clients, mas sem regras definidas, observe que não há ping entre os nós. O controlador ele não foi capaz de permitir a comunicação entre os nós STA1 e STA2. Então, por que não? O que acontece é que na especificação do protocolo OpenFlow,
existe apenas um trechozinho, apenas esse trecho em toda a especificação, que diz que o comportamento de se enviar pacotes para a porta de entrada não estava claramente definida nas versões anteriores desse protocolo. Então, o que esse texto diz aqui? Na verdade, todos os fluxos ou todos os pacotes que tiverem como destino a porta de saída e entrada forem a mesma, né? Então a porta de destino de saída for a mesma da porta de entrada do pacote, então esse pacote, esse tráfego, ele vai ser negado. A não ser que seja explicitamente definida, né, a regra que indique qual vai ser o tratamento para aquele pacote. Então, o que aconteceu agora, observe novamente, sem comunicação entre os nós. Porém, se voltarmos lá para o código e descomentarmos um trecho onde permite a comunicação entre os nós, observe que aqui a gente está permitindo para pacotes ARP, protocolo ARP, protocolo SMP, o UDP e o TCP também. Então, observe que entrou na porta 1, nesse caso, qual vai ser o tratamento? A porta de saída vai ser a porta de entrada, e o pacote vai ser definido uma ação como normal. Esse normal, na verdade, não é obrigatório. Apenas a porta de entrada seria o suficiente. Mas dessa forma, uma vez definida e a gente tentar novamente um ping entre os nós, a partir do momento que os nós são associados ao ponto de acesso, a comunicação é realizada com sucesso. E se verificarmos novamente a tabela de fluxo do ponto de acesso a P1, a gente pode observar que lá estão as regras que foram definidas previamente. Então existe essa questão que é muitíssimo importante quando você estiver trabalhando com protocolo OpenFlow, mesmo em dispositivos reais, dispositivos físicos. O isolation, o client isolation, ele tem que estar habilitado. Caso contrário, os nós serão capazes de fazer comunicação direta entre eles. É importante destacar também que o protocolo OpenFlow ele não foi projetado para rede sem fio. Muitas vezes as pessoas perguntam, fazem algumas perguntas, mas na verdade não se dão conta que esse protocolo ele não foi desenvolvido para rede sem fio. Podem ser feitas adaptações, mas ele não foi projetado para as redes sem fio. Tá? Então, fica aí como dica esse trecho da especificação do OpenFlow para que você leve em consideração quando quiser trabalhar com as redes sem fio. Além disso, temos uma outra questão muitíssimo importante, muitíssimo relevante. Vamos verificar agora um código chamado de handover.py. Então, o que a gente tem nesse código? A gente tem 2 pontos de acesso e 2 estações. O que eu vou fazer nesse código? Eu vou adicionar aqui um novo host, ou um host, chamado de H1. Eu vou conectar H1 ao ponto de acesso, ou melhor, vamos adicionar também um switch chamado de S1. Então, o switch S1 ele vai estar conectado ao AP1 e vai estar também conectado ao P2. E o host vai estar conectado ao switch 1. Então, observa, AP1 e esse link, na verdade, esse link entre AP1 e AP2, a gente pode remover. Então, a P1 tem um link com S1, na verdade todos os nossos têm um link com S1, tanto a P1 quanto a P2 e H1 também. Então, STA1 e STA2 estão no meio sem fio e a gente temos essa topologia aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Ao executar o código, ou melhor, desculpa, ao executarmos esse código, um nó STA1 ele vai estar se movendo em direção a P2. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, vou verificar qual foi o IP definido para H1, 10.0.0.3. Vou encerrar a topologia, ou o código, e vou abri-la novamente. Então vou fazer um ping de... Ops. Deixa eu cancelar novamente e tentar de novo. Desculpa, tem um erro aqui no código. Na verdade, eu esqueci de iniciar o switch S1. Então, tem que iniciar o switch S1 aqui também. Então, tá aqui. E executa o código. Opa.
Opa. Acabei adicionando no host, aqui adicionando no switch. Pronto. Então vamos iniciar o código. E STA1 está lá se movendo em direção a P2. O ping está sendo direcionado para H1 e simplesmente o ping é interrompido. E se verificarmos a associação de STA1, STA1 está conectada a um ponto de acesso 2, que tem esse BSSD. Mas por que o ping foi encerrado? Se a P2 tem uma comunicação com S1, que por sua vez está conectada a H1, o ping ele não poderia interromper. Ou de repente poderia haver 2 ou 3 pacotes perdidos e o ping voltar a ser executado com sucesso. Então observe que até o momento o ping não funciona. Se a gente verificar a tabela, aqui o mais importante é a tabela do switch S1, então dump flows S1, vamos verificar o seguinte. Vamos ignorar todo o protocolo ARP, ele não é importante para essa situação aqui, e vamos focar apenas no ICMP. Vamos lá. O switch S1, ele tem a sua primeira porta conectada ao AP1. Então vamos ver como é que está essa situação dessa porta. Então, a primeira porta do switch está conectado ao AP1. O que acontece com o pacote que entrar na primeira interface do switch S1? O pacote ele vai sair na porta 3 do switch S1. Observe aqui, ETH3. Então, entrou na primeira porta do switch, ele vai sair na porta de número 3 do switch, onde H1 está conectado. E o que acontece então com o pacote que entra na porta 3? O pacote que entra na porta 3 vai sair na porta 1 do switch S1. Então o que acontece aqui é o seguinte. Sim, aí tem outra questão. O AP2 está conectado na porta 2 do switch S1. Então, o que entrar na porta 2 vai sair na porta 3. Ou seja, o pacote ele vai conseguir entrar na porta 2 do switch, do switch que está conectado ao AP2 e vai sair pela porta 3. Esse pacote vai chegar em H1. Isso significa que H1 vai receber o quê? O echo request. Porém, o que acontece com a volta do pacote? A volta do pacote diz o seguinte: aquilo que entrou na porta 3 do switch vai sair na porta 1 do switch. E quem está conectado na porta 1 do switch é o ponto de acesso AP1. Ou seja, o pacote, embora ele atinja o request, o H1 ele receba o echo request, o reply nunca vai chegar em STA1. Por quê? Porque o switch ele aprendeu inicialmente que aquele pacote que entrou na porta 1 ele deveria sair na porta 3 e o que entrou na porta 3 deveria sair na porta 1, que era o momento onde estava conectado a estação estava conectada ao P1. Mas quando ela migrou para P2, o switch ele manteve a sua tabela de fluxos, digamos que obsoleta. Ela não estava atualizada, ela não foi atualizada. Então, assim, com o handover, o processo de handover, que é o processo de transição de um ponto de acesso a outro, nesse tipo de cenário, nessa topologia, essa comunicação, infelizmente, ela não vai ser possível, a não ser que o usuário ele implemente alguma aplicação, algum tipo de código que vá permitir a comunicação entre os nós quando há a transição de um ponto de acesso a outro. Se formos verificar, como já conhecemos, verificar uma tabela do switch de novo, como passaram-se mais de 60 segundos, observe que a tabela de fluxo voltou a estar vazia, e quando a gente tenta o ping, agora o ping é realizado com sucesso. Por quê? Porque agora não há aquela regra dizendo que o pacote que entrar na porta 3 do switch 1 tem ou deve sair pela porta 1 do switch 1. E se verificarmos agora a tabela, verificamos exatamente isso aí. Aquele fluxo que entrava na porta 3, que saía na 1, agora ele entra na porta 3 e sai na porta de número 2. Entenderam a diferença? Isso é muitíssimo importante quando você está trabalhando com comunidade Wi-Fi e principalmente como mobilidade e principalmente, mais ainda, quando o processo de handover está envolvido na questão. Então, muita atenção a isso aí. Tudo bem? Agora vamos ver um outro tipo de cenário que pode ser
útil também, que é comum para algumas situações, que está representado nesse código aqui. O que a gente tem nesse código? A gente tem uma topologia com um ponto de acesso, uma estação e 2 hosts, além do controlador. Então, o ponto de acesso ele está conectado a um host, o AP1 está conectado ao host H1, e o mesmo ponto de acesso está conectado ao host H2. E a gente inicia o ponto de acesso com o controlador C1. Porém, observem algumas configurações que são importantes aqui. Primeiro, o controlador. O controlador está definido como in-band controller. Isso significa que você quer dar uma chamada para essa classe aqui, que na verdade não faz nada, é apenas para a gente ignorar alguns alertas que iriam aparecer no Mininet Wi-Fi com esse tipo de classe, com esse tipo de controlador. E o que esse controller ou um in-band controller, que é a mesma configuração que está definida no ponto de acesso in-band igual a true, vai definir? O in-band vai fazer com que a informação de controle e a informação e os pacotes normais eles sejam trafegados no mesmo canal. Observe que naquele cenário do OpenFlow, o cenário mais utilizado ou mais comum do OpenFlow, existe um canal dedicado, que normalmente a gente utiliza o SSL, para fazer comunicação entre switch e controlador, ou nesse caso entre ponto de acesso e controlador. Porém, quando você define um in-band, você está fazendo com que haja também tráfego de dados, seja ele qual for, no mesmo meio onde há um tráfego de controle. Além disso, a gente define como o ponto de acesso sendo em namespace. Isso a gente já viu no vídeo anterior, que vai fazer com que o ponto de acesso rode em seu próprio namespace. Tudo bem? Então vamos executar esse código, vamos entender. E outra coisa, aqui observe que definimos um ponto de acesso, ou melhor, o controller como IP 10.0.0.1. Então o controlador está nesse IP. E quem é esse IP? É a estação STA1. Então essa topologia de rede ela é muito interessante, é diferente das demais, que a gente vai rodar o controlador nesse nó STA1. Então é como se fosse um servidor ou um computador Apache, onde iríamos iniciar o nosso controlador. Só que a comunicação entre controlador e ponto de acesso vai ser sem fio, ela vai correr de forma sem fio. E aí, obviamente, você poderia ativar um WPA aqui, se caso queira implementar a segurança ou coisa do tipo. Tudo bem? Então vamos iniciar essa topologia e vamos verificar o que é que nos espera aqui. Então, está aí, né? Podemos verificar os nós, AP1, C1, H1, H2, STA1. Podemos verificar que STA1 está conectado ao AP1. E então vamos abrir um terminal para STA1. Se fizermos tentarmos um ping entre H1 e H2, não é possível realizar o ping, porque o ping, o controlador, ele não é aquele controlador interno, é um controlador remoto, e como não foi possível encontrar o controlador, o switch não soube ou ainda não sabe o que fazer com, ou melhor, o ponto de acesso não sabe fazer com aquele pacote para permitir a comunicação entre H1 e H2. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou abrir aquele mesmo diretório do RU que estava aberto anteriormente, mas agora no terminal de STA1, e aqui eu vou rodar esse códigozinho aqui que só vai facilitar meu trabalho, run RU, que é o mesmo módulo learning switch que executamos anteriormente, e vamos dar um enter aqui. O controlador foi iniciado, teoricamente está havendo a comunicação entre ponto de acesso e controlador. Teoricamente não, está havendo, podemos ver aqui que há comunicação entre ponto de acesso e controlador. E a partir de agora, quando tentarmos a comunicação entre H1 e H2, muito provavelmente vai ser possível realizar o ping entre elas, como podemos ver agora. Então, é um cenário diferente de tudo que a gente viu até então, primeiro porque a comunicação é sem fio, entre controlador e ponto de acesso é sem fio, e também porque não estamos executando o controlador em localhost. Estamos executando o controlador em um nó que tem o seu próprio namespace, né? Então, podemos verificar claramente também que isso é possível. Obviamente, você poderia também colocar um host, não tem problema nenhum em colocar um host. Mas pulamos diretamente para a estação, para mostrar que também é possível fazer uma comunicação
sem fio entre controlador e ponto de acesso. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês em relação ao funcionamento do protocolo OpenFlow e principalmente na questão sem fio. Como podemos ver, não há diferença, basicamente não há diferença nenhuma de funcionamento do protocolo se compararmos o ambiente com fio e o ambiente sem fio. Porém, é necessário estar atento às questões da isolação de clientes e de comunicação entre entre switch ou ponto de acesso e controlador, que pode ser feita também em hosts ou estações com o seu próprio namespace. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até mais.